Então, pessoal, é isso que a Suelen falou. Eu agradeço o convite. O privilégio é meu de poder repartir um pouco do conhecimento que Deus permitiu eu Tá vendo o adquirir. livro? Tô E vai ser uma alegria discutir ouvindo um o pouquinho com médico falar vocês. aqui. Então, assim, essa é uma foto, lógico, com efeito aí do nosso Centro de Vida Interessante, Saudável, você lê. oficialmente a igreja. Isso aqui é uma foto do nosso site, outro ângulo do nosso centro aqui. Aqui é o restaurante, aqui é o chapéu de encontros. Lá no fundo, ó, esse carrinho é o do meu vizinho. O meu é branco também. E essa é a casa onde eu moro aqui. A gente é um projeto oficial da igreja. É o único que é uma escola missionária com 90% de voluntários. Todo ano a gente renova parte da equipe. E esse ano a gente está com certas para o ano que vem, 2021. A gente está com vagas para enfermeira, mídia de comunicação, fisioterapeuta, Falando alto. nutricionista, educador físico e auxiliador de sucos e chás. Se você se interessar, eu mandei os links para a Suelen, também tem o nosso site, a gente está em processo seletivo para isso. Essa é a minha família, tá bom? A minha esposa, a Gabriela, os nossos filhos de coração, esse aqui realmente eu adotei, os outros a gente cuida, essa aqui está fazendo medicina no Paraguai, essa está indo para a Argentina fazer medicina agora, com apoio da família e de empresários. Isso aqui é o site do ministério que a gente coordena. Como a gente foi missionário, a gente se conheceu na África, numa missão. A gente resolveu ser missionário no Amazonas, e lá no Amazonas a gente acabou conhecendo esses jovens e acabou ajudando eles aí a tentar uma vida diferente, e vários outros, como está aí aparecendo para você, um fazendo teologia na FAAMA, o meu filho ganhou bolsa na FAAMA, a gente tem outro fazendo lá no Chile teologia, tem uma que está terminando enfermagem na Bahia. A gente não paga a mensalidade, que a gente não tem esse valor, mas são empresários que vão ajudando, eles comportam para conseguir. A minha esposa escreveu a história de conversão dela, o testemunho pessoal está nesse livro aqui, A Menina do Parque. Ela era espírita e umbandista, e se tornou adventista, e depois, quando ela foi para a África, e lá a gente se conheceu, ela escreveu o diário dela da África. Eu apareço um pouquinho lá, mas não é a ênfase da nossa história, não, é mais a experiência dela na África, em Guiné-Bissau. E a gente vai trabalhar hoje esse tema, remédios naturais de Deus, são 3 que me passaram, e eu vou ter essa oportunidade aí da gente discutir. Eu acho que todo adventista já conhece esse texto, né? Ciência do Bom Viver, página 127. Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino, eis os verdadeiros remédios. Então a gente sabe que Deus deu uma visão, mas muitos na igreja nunca viram a história cronológica das visões de Ellen White. O contexto histórico foi: o desapontamento aconteceu em 1844. Em dezembro, em outubro foi o desapontamento, né? E em dezembro ela teve a primeira visão como profetiza mesmo. Deixa eu só arrumar aqui para eu enxergar. Em 1860, ali 16 anos depois, a igreja já começou a se organizar e adotou o nome Adventista do Sétimo Dia. Em 63, teve a primeira conferência geral dos adventistas. Foram 4. E essas 4 aconteceram aqui entre 1848 e 54 e depois em 63. E nessa de 63, que foi a maior, que é aquela que a gente leu, a 4ª visão, Tiago White teve colapso, tipo um AVC, foi parar no centro de vida saudável que era de um médico X, e lá ela teve e Deus deu para ela uma 4ª visão, dizendo que eles tinham que ter um centro de vida saudável adventista, umas instituições de saúde adventista. Em 66, então, um ano depois da visão, nem deu um ano completo, né? Que foi no meio do ano final. Eles fundam, então, o Instituto Ocidental de Reforma de Saúde, que é o primeiro centro de vida saudável da igreja. Esse instituto que depois vira um sanatório, que vira um hospital, que vira uma faculdade de enfermagem, que vira uma faculdade médica, e toda a história do Kellogg. Nesse mesmo ano, é escrita a primeira revista de saúde e também o primeiro livro de fisiologia e higiene. Muito séria a mensagem de saúde, deu o pontapé inicial ali.
E na visão de 1863, essa terceira e maior visão, de 45 minutos, a Ellen White abordou 10 temas. Você deve estar familiarizado sempre com esse tema, né? Dos remédios de Deus. Mas a verdade é que ela falou como o cuidado da saúde é um dever religioso, outras violações da lei, falou mal da bebida, do tabaco, falou que a dieta vegetariana é a ideal para o ser humano, falou de outros hábitos, ela falou até de uma casa. Na quarta visão ela fala até de uma casa, como que tem que ser para construir uma casa. Doenças mentais como origem de muitas doenças físicas na mente, tudo está nessa visão. O primeiro tema que eu vou trazer mais os raciocínios lógicos e vou linkar isso com a verdade revelada, e eu vou ficar muito feliz e agradecido a Deus se ao final dessa conversa nossa você ficar com muita vontade de mudar os seus hábitos, mas buscar na fonte ideal, infalível, que é a verdade revelada de Deus, na Bíblia e no Espírito de profecia. E a gente vai ver onde a ciência entra nisso. Nessa imagem você consegue ver um monte de coisinha colorida, mas eu vou pegar duas coisas. O nosso corpo é feito de 70% de água. Então, quando você não bebe água suficiente, o seu corpo sofre. O seu corpo sofre. Então, eu vou dar um exemplo. 75% do cérebro é feito de água. Então, se você não bebe água adequadamente, o seu cérebro vai ficar com raciocínio mais lento. O seu humor fica pior. A qualidade do seu sono, a sua capacidade de resolver problemas, né? De pensar em soluções, de argumentar, de comunicação, de reter dados, informações, cai muito. Então, um ansioso, uma pessoa que tem problemas emocionais, nunca poderia estar desidratado. Você acaba reforçando ainda os sintomas que o seu cérebro está tentando evitar. Os outros são bem claros, aí o intestino, todo mundo sabe, o músculo, né? Muitas dores podem responder com água, por dentro e por fora. Então, tem vários e vários benefícios. Isso aqui é bastante intuitivo, né? Todo mundo cresceu tomando um pouco de água, depois a gente troca por suco ou guaraná, principalmente. Mas de 10 episódios de dor de cabeça, pelo menos 8 tem a ver com a desidratação crônica, a falta de água crônica no corpo. Primeira coisa que a gente fala é se a pessoa está bebendo água, e principalmente quando ela acorda, beber o máximo de água que ela conseguir, ali, em torno de 500 ml. Porque às vezes você dormiu sem beber água suficiente, ficou ali 8 horas sem água, e acorda e não bebe água. Aí passa de 10, 12 horas e vai causando uma desidratação crônica. Fiz uma pequena tabelinha aí com os dados a gente calcula, quando você quer saber ao certo quanto você precisa, a gente calcula, a gente multiplica o seu peso por 0,35 e essa é a média de água que a pessoa precisa com esse peso. 50, 60, 70, 80 quilos e aqui em litros, né? Quantidade. Mas olha que legal. Deus achou importante. Isso que é interessante na mensagem de saúde, gente. Ellen White, ela não era imortal. Deus sabia quando ela ia morrer. Deus sabia o quanto de tempo ela tinha em vida. Deus sabia que não daria para ele dar todas as mensagens para o ser humano. Então, ele selecionou as mensagens que ele achou relevante. E dentro desse tempo, esse tempo breve de vida de um profeta, Deus resolveu preencher muito parte desse ministério com a mensagem de saúde. Então, Deus se preocupou em mandar, inclusive, que existe um capítulo no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar sobre bebidas. Quais são as bebidas saudáveis e quais são as técnicas. Por exemplo, nessa página, a gente não vai ler tudo, mas olha aqui, o uso da água na doença. Deus fez questão de revelar os hábitos adequados de água e qual que são as formas de você usar para te ajudar. Quando você está com febre, se tivesse bebido água, teria melhorado. As aplicações externas também iam ajudar no sofrimento. Muitos cometem o erro de beber água fria nas refeições. Então, olha que coisa. Deus revelando para a gente os pequenos hábitos para a gente ter saúde. E existe água por fora também, água terapêutica, né? Água de forma de uso terapêutico, por banhos, né? Banhos quentes, banhos frios, com jatos. Isso aqui é uma terapia que a gente usa, banho de tronco, né? Você senta numa poltrona e a água vem até o seu quadril. Tem a própria hidroterapia, que é muito usada em fisioterapia, né? Então, a água, ela é uma bênção. E ela é usada como métodos naturais. Olha que interessante. Esses métodos naturais, a gente enxerga que Deus coloca com ênfase. Era-me penoso ver que muitos estudantes eram animados a entrar em uso de drogas, mas o esclarecimento era para fazer uso de tratamentos naturais. Ó,
seguíamos métodos naturais. Olha aqui embaixo. O próprio Deus falando, deu algumas ervas simples do campo que podem ser benéficas. Mais um parágrafo embaixo. Um dos remédios mais benéficos é o carvão de lenha em pó. Isso é acultural. Isso é atemporal. Não é porque está em 1800 que deixa de funcionar. Senão o Cevisa, São Roque já tinha fechado, já tinha falido. Eles ainda são úteis. O ser humano ele não está ficando mais saudável, ele está ficando mais doente. Então, se as gerações de 1800 estavam doentes e isso aqui funcionava, você acha que a geração de 2000 está mais saudável e isso aí não vai ser útil? E eu quero mais buscar respostas e soluções para os seus problemas. É importante o convênio, o médico, o especialista. É importante. Deus deu para eles o conhecimento. Mas quando você procura isso primeiro, ou quando você não, pelo menos não associa com a verdade revelada, você está perdendo as pérolas que Deus enviou. Essa ênfase nas terapias naturais a gente encontra em Medicina e Salvação. Olha que legal. Está em guarda como médicos. Podeis servir ao Senhor em vossa posição, trabalhando com novos métodos e rejeitando as drogas. As drogas da época de... Essa questão de que não pode, então, usar remédios é muito debatido. Quais eram as drogas que ela estava falando? Ela estava falando daquela época que era bem mais pesado. Mas hoje existem remédios muito pesados. Não é qualquer remédio que vai te fazer bem. Olha aqui em Mensagens Escolhidas, volume 2. Os meios naturais, a água e outros que a gente vai ver, você está orando por um milagre e Deus fala, vai atrás de um remédio simples, vai beber água, vai tomar sol, vai fazer exercício, vai ter contato com a natureza, vai confiar mais em mim. Existem muitos meios de praticar a arte de curar, mas um só existe em meio que o céu aprova. Os remédios de Deus são simples agentes da natureza. A gente está falando de água aqui, viu, gente? Eu poderia encher de artigo científico, mas eu confio muito mais na verdade de Deus. E o ar puro? O ar puro hoje, ele está ganhando cada vez mais destaque na medicina, porque o ar tóxico, o ar contaminado, ele afeta todo o corpo, não é só o pulmão, que desencadeando asma, afetando a via respiratória, sinusite, rinite, pneumonia. Não, na verdade, eles descobriram que um ar impuro atrapalha a circulação, que acelera a formação, torna inflamado o corpo e acelera a formação de placas de gordura ao redor do corpo, na circulação, principalmente no coração. Atrapalha a percepção do cérebro, que inflama o cérebro. Então, ares tóxicos afetam todo o corpo, sistema digestivo. E onde é que são as fontes mais comuns? Ar-condicionado. Ah, você é contra o ar-condicionado? Claro que não, eu tenho também, só que você tem que fazer manutenção. Mas o ideal, na mensagem revelada, nas visões, é que você tenha uma casa espaçosa, com janelas, que fiquem abertas para o sol entrar e matar as bactérias, e que permita o correto fluxo de ar, e assim você nem precise de ar-condicionado, ou se precisar vai usar menos. O uso de venenos, né, para matar, ficar em casa fechada, abafada, só dependendo do ventilador, ele circulando só o ar quente, e o cigarro matador aí. Mas hoje o que a gente sabe é que a poluição é o novo tabagismo. Na próxima década vocês vão ouvir muito isso. A poluição é o novo cigarro, mata mais que o próprio cigarro. O ar puro também nós temos. E olha que interessante, está compilado no livro Mente, Caráter e Personalidade. O que tem a ver ar com mentalidade? Ar, a preciosa dádiva do céu, que todos podem usufruir, vos abençoará com a sua influência revigorante, se não recusar de sua entrada. Dá-lhe boa acolhida, cultivai o amor por ele, e se demonstrará um precioso calmante dos nervos. Aqui ela fala os benefícios no linguajar leigo de Ellen White. Ela não era profissional de saúde. Então ela não vai usar termos técnicos, mas ela mostra como o ar puro entrando no seu corpo tem um efeito calmante e purificador. Então existem tantas terapias científicas benéficas para o ser humano com a respiração, trabalhando os pulmões, mas existem exercícios respiratórios que você pode aprender a fazer em casa. Tem esse que tampa, se torna mais consciente do ar que entra. Respiração diafragmática. Quando a gente fala, puxa o ar, todo mundo vai parecer um soldado, né? Mas, na verdade, essa é uma respiração ineficaz. A gente deveria respirar como bebês. A gente deveria respirar com a barriga. E o diafragma fazer o esforço. Essa respiração acalmante, não quando você puxa o peito. E
aprendendo técnicas de respiração, sem filosofia oriental, sem filosofia satânica, mas simplesmente acompanhando a filosofia, a fisiologia do corpo, você pode alcançar relaxamentos que evitariam você precisar de medicamentos, por exemplo. Olha que legal aqui, sobre a respiração, também revelado no Ciência do Bom Viver. Uma respiração acalma os nervos, estimula o apetite e melhora a digestão, o que conduz a um sono profundo e restauração. Você tem insônia? Aprenda a respirar da forma certa. Olha aqui, a respiração superficial torna-se um breve hábito e os pulmões perdem a capacidade de expansão. Ou seja, respirando ansioso, respirando mal, você vai ficando cada vez mais doente. Você sabia que no espírito de profecia, Deus se importou em te mandar informações tão específicas sobre pequenos hábitos gratuitos, mas extremamente poderosos? Esses hábitos, se respeitados e praticados, te dão resultados sobrenaturais. Não é porque não são simples que não são poderosos. E o exercício físico? Nele eu vou me demorar um pouquinho mais. Eu trouxe uma tabelinha que eu não consegui traduzir, mas aqui está falando sobre a causa de todas as mortes. A falta de um bom condicionamento cardiorrespiratório é o principal causador de mortes. Ou seja, ele supera tabagismo, hipertensão, colesterol alto, diabetes e obesidade. Se você for na porcentagem, você não ter bom condicionamento mata mais somando, soma colesterol alto, diabetes e obesidade, dá 8 vai para dar 16, 8 com tabagismo. Se você somar tabagismo, colesterol alto e diabetes, vai dar o que os problemas de coração, de não ter bom condicionamento, matam. E na mulher é ainda pior. 17% de todas as mortes nas mulheres é por falta de bom condicionamento físico. Soma todas o que a obesidade faz, soma o que a diabetes faz, soma o que o colesterol alto faz e soma ainda o que o tabagismo faz, chega no que uma falta de condicionamento físico mata. Olha que sério que é. Isso aqui são estudos importantíssimos. Cada um tem um nome, tem a sua complexidade, tem a sua descrição. Estou dando só o resumo. Quando uma pessoa tem um derrame, para ela se recuperar depois, é melhor ela ter um regime de atividade física do que tomar remédios. Quando ela teve um infarto ou ela está em pré-diabetes, caminhando para diabetes, em vez dela tomar, por exemplo, uma metformina para não ter diabetes, é melhor ela entrar num programa planejado de exercícios. E vai valer mais do que remédio. Isso aqui é ciência, viu, gente? Isso aqui foi retirado da apostila de medicina do estilo de vida, do Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida. Tá? Isso não é da minha cabeça, não. E olha que interessante. Em depressões, um exercício físico programado, e a gente vai ver as metas, equivale à terapia cognitivo-comportamental com a psicóloga. É lógico que uma depressão de leve a moderada. Se você fizer exercício, você não precisa gastar, às vezes, no início com uma psicóloga. Entendeu? E olha que interessante. 6,9 de todas as causas de morte são atribuídas ao ato de sentar. Ato de sentar é assim, às vezes você vai lá e joga bola 1 hora por dia. E o resto do dia fica sentado. Esse período prolongado de sentado, por si só, mata também. 7% de todas as mortes tem a ver com a pessoa que fica muito tempo sentada. E o espírito de profecia fala sobre exercício, gente. Fala. Tem um capítulo com o título exercício. Eu até coloquei os prints da tela, porque é só você pôr no Google. Só você buscar, tá tudo de graça. E é no livro Mente, Caráter e Personalidade. Mente, Caráter e Personalidade, eu achei que quando eu abri esse livro a primeira vez, eu achei que eu ia achar só sobre emoções. Pelo contrário, ela fala de vários hábitos físicos que vão afetar as emoções para bem ou para mal. E esse capítulo de exercício, ele mostra que a lei do céu é a ação. Então, ficar sem se mover é antibíblico, é anti-celestial. Olha isso aqui. Se lembra que eu mostrei lá? Ó? 7% de todas as causas de morrer é ficar sentado. A falta de condicionamento físico é responsável por 16% de todas as mortes. Olha aqui no livro Mente, Caráter e Personalidade, página 116. 100 anos atrás, gente. A inatividade é prolífera causa de doenças. A gente, às vezes, precisa assistir um documentário, a gente, às vezes, precisa que um médico faça uma palestra para acreditar no que Deus revelou há muitos anos. O povo perece por falta de conhecimento.
Olha aqui, o exercício físico bem dirigido, usando as forças, mas delas não abusando, ou seja, não é um exercício extenuante, se tornaria um eficaz agente medicinal. O exercício é um remédio. Na medicina do estilo de vida, a gente chama o exercício de medicamento. A gente prescreve o medicamento. E qual é o medicamento da medicina do estilo de vida? É um comportamento de atividade física. Infelizmente, a gente tem que ouvir isso do mundo, né? Porque às vezes a gente não valoriza o que vem de Deus. Aqui, olha que interessante. Isso aqui bateu muito doído em mim e na minha esposa. Isso aqui está em Mensagem aos Jovens. O capítulo chama Educação Equilibrada. E o que é equilíbrio? Não é perdido o tempo gasto em exercícios físicos. Isso doeu tanto em mim e na minha esposa, porque ela é advogada, eu sou médico, a gente ama estudar e a nossa educação sempre foi desequilibrada. Os nossos pais falavam, tarefa doméstica é com empregada, você tem que estudar. Você tem que ganhar dinheiro para mandar os outros fazer, você tem que se preocupar com o estudo. E acaba que todo o resto do parágrafo aqui está falando que aquele estudante que fica só vivendo para estudar, enquanto deixa os órgãos inativos, ele acaba ficando mais burro. Ele perde a força física e mental. Isso é um fracasso na educação dos jovens. Você que tem filho, você jovem que está assistindo isso, sua educação é um fracasso se você só está estudando intelectualmente e não equilibra isso com a atividade física. Não sou eu que estou falando. É o nosso Deus, porque Ele quer que você se desenvolva de forma equilibrada. Senão, quando você vai participar de aulas de mestrado e doutorado, gente, sei lá, 80% funciona à base de palavras fortes, viu, gente? Aqueles que exercitam o cérebro, mas permite que as energias físicas fiquem inativas, estudando dia e noite, ano após ano, tendo uma mente contínua na atenção, ao passo que deixam de exercitar suficiente os músculos, podem se tornar inválidos para a vida. Logo antidepressivo, remédio para dormir o resto da vida. Não aguentou, forçou demais. Esses jovens poderiam ter saído das escolas sadias se eles tivessem aliado ao estudo os trabalhos domésticos e exercício ao ar livre. A gente sofre porque não segue as orientações de Deus. Se lembra que num dos primeiros slides eu falei, vocês já viram muito isso, né? Os 8 remédios em ciência de bom viver. O que às vezes você não sabe é que não é aquilo só. Antes de Ellen White escrever os remédios naturais, existe uma prévia daquilo. E olha o que está na prévia. A doença é um esforço da natureza para libertar. Em caso de doença, convidados e os maus hábitos corrigidos. A gente vai falar de hábitos agora, tá bom? Quando você corrige o corpo a se purificar. Aí ela fala das terapias naturais, mas primeiro você tem que querer mudar. Não adianta você procurar terapias naturais e não querer mudar a alimentação, não querer se mover, não querer beber. Que também são adotados aqui para o Brasil. Colégio Americano de Medicina do Esporte. Basicamente, ele divide nos 4 principais grupos de atividade física: resistência, ou aeróbico, ou cardiovascular, como eu conheci. O de equilíbrio, força e flexibilidade. Existem metas por idade, mulher grávida, idoso, jovem e criança. Mas, geralmente, depois dos 17 anos, é 30 minutos de atividade moderada. Eu vou moderada de segunda a sexta-feira, você vai ter bom condicionamento físico, isso vai repercutir nos anos de vida que você vai ter em saúde. E entra naqueles benefícios que a gente viu lá, de diminuição de mortalidade, de mais resistência. O de força, levantamento de peso, 2 a 3 vezes por semana. Flexibilidade articular também, só 10 minutos já começa a fazer bons efeitos. E o de equilíbrio principalmente para idoso, para diminuir a chance de quedas, né? Como que é o lance de intensidade? Intensidade é assim, uma forma bem fácil de você gravar. Tá leve quando você consegue falar e cantar. Se você estiver andando e consegue falar e cantar,
você está trabalhando outras coisas do que aumentando a sua capacidade do coração. Você está servindo para você se acalmar, está servindo para você falar com Deus, para você contemplar a natureza, mas não está servindo para te emagrecer, por exemplo, te ajudar no processo de emagrecimento. Não está servindo para deixar o seu coração mais resistente. Não, você está caminhando. Quando você entra no nível moderado, que daí você consegue falar, mas não cantar, aí sim você começou a aumentar o seu condicionamento físico, tá bom? E quando você nem consegue falar direito, aí é vigoroso. Aí você está top ali. Muita gente não sabe que são atividades físicas de equilíbrio. Aí eu trouxe essas fotinhas para você ver. Você vê que eles trabalham bastante com idoso ou com pessoas que têm alguma deficiência, justamente para diminuir o nível de queda, tá bom? E então, como é que você forma um hábito? Eu trouxe essa tabela sugestiva, mas você pode pensar alguma coisa. Então, assim, eu coloquei alimentação saudável, dormir, acordar cedo, exercício, tomar sol, beber mais água, andar na natureza. Hábitos que você sabe que são bons. Queria formar eles. Deixa eu ver, alguém escreveu no chat, não sei se é para mim. Deixa eu ver aqui, era para mim? Ah, tá bom. A internet não tá legal, né, gente? Bem, estão me ouvindo então, agora? Sim, estamos ouvindo. Beleza. Então escolhe um desses, ou mais de um. Deixa eu ver, deixa eu clicar aqui que parou. Aí eu queria que você desse uma nota de 0 a 10, a importância que você dá para isso. Tipo, às vezes você tem que mudar todos. Escolhe um ou dois, no máximo dois. E desses, qual é a importância que você daria? Você pode também quiser pontuar tudo. Tipo, eu sei que eu tenho que fazer exercício, mas sei lá, a importância para agora, não é para a vida, é para agora, para mim agora. Ele é importante, mas eu daria 3, que eu acho que para mim eu preciso comer melhor. Para comida eu daria 8, então. Não, eu estou precisando mesmo acordar mais cedo, isso está travando a minha vida, a minha comunhão, o meu exercício, isso é 10. Então tá, você pôs sua nota. Depois que você deu importância, você vai dar uma nota para confiança. Qual é a nota de confiança de 0 a 10? 10 é quando você tem total confiança que você consegue fazer a partir do momento que você decidiu fazer. Cara, eu preciso muito acordar cedo, mas eu não dou conta, eu não acredito que eu vou dar conta agora. Vou dar nota 2, que eu já tentei várias vezes. Exercício, ele é para mim nota 5, porque não estou querendo muito, sei que precisa, mas se eu decidir fazer, eu tenho certeza que eu consigo fazer, eu dou nota 10, nota 9. Você vai dar sua notinha aí. A classificação que a gente faz em notas é desse jeito, e o médico ou o profissional de saúde, ele classifica dessa forma. Pré-contemplação. Quando você deu uma nota de 0 a 3 para determinado hábito, você está em pré-contemplação, que é quando você não vai fazer isso, não vai estar afim de fazer isso nos próximos mais de 6 meses. Você nem está afim, só está tocando um assunto que alguém trouxe, mas você nem estava querendo. Contemplação é quando você deu a nota de 4 a 6. Provavelmente você quer fazer isso nos próximos 6 meses, mas não iniciou nada, nenhum preparativo. Quando você dá nota nisso nos próximos 30 dias, aí você já compra um tênis para correr, já matricula numa academia, já comprou uma roupa e tal. Aí você está em preparo. E quando você está agindo é que você já começou, já está indo na academia, já está correndo, já mudou a forma de jantar. Então você está em ação. E a manutenção é nota 10. Ou seja, você tem que... Aí é um profissional que trabalha, e você também trabalha. A ideia é que você tem que dar importância e ter com a pessoa que quer um hábito saudável. Eu tento ficar ela nesse estágio de prontidão, os hóspedes que vêm aqui, né? E a gente trabalha sempre com que ela tem uma nota mais alta de importância e confiança, ainda que não seja a que eu acho. Então, é muito comum a pessoa vir aqui e ela quer começar a tomar sol. Não, eu quero tomar sol, eu quero tomar sol. E a pessoa come muito mal, mas ela não quer mexer na comida. E não adianta. A ciência mostrou que quando se trata de comportamento, o que eu obrigar e impor, ela pode ceder momentaneamente, mas não dura. Tem que ser um acordo, tem que trabalhar junto. Então, a consulta médica, o relacionamento profissional com a pessoa, não pode ser uma disputa, quem ganha, eu sou autoridade, eu estou falando, eu sei do que eu falo. Tem que ser uma dança,
Tem que ser uma harmonia, a gente combina e vai, a gente combina e vai. Hoje você está fechado, mas quem sabe se você vencer no sol, amanhã você vence na água, fica empolgado para começar a enfrentar algo mais forte. E assim vai, a gente vai trabalhando. Quando é pré-contemplação e contemplação, a gente tenta mostrar para ele que existe um risco. Ó, você está fumando, você não está afim de parar agora, nota 2. Mas eu queria te falar que o cigarro é o principal causador de morte na sua faixa etária. Aí ele pode ser que ele comece a refletir sobre isso. E a gente monta um plano de ação. Isso aqui é um exemplo de um plano de ação. Bem simples. Tem que ter essas perguntas. O que, quando, quanto, frequência e tal. E a gente vai fazer, vou dar um exemplo de um plano de ação para a caminhada. Eu, como médico, eu sei que geralmente de 17 a 63 anos a meta é 150 minutos por semana ou 30 minutos por dia, de segunda a sexta-feira, atividade moderada. Isso, como médico, é a sua meta. Mas você não vai começar desse jeito, você vai começar devagar. E no plano de ação, a gente tem que levar em conta, você faz um hábito por vez, no máximo 2, para você não esgotar suas forças. E você começa devagar. Então, eu coloquei aqui, eu quero que você corra, mas a gente vai colocar caminhar. Quanto? Num passo que eu ainda consigo falar ou conversar. Se lembra? Falar e cantar é leve, não é isso que eu quero. Mas pode ser que você comece assim até você conseguir. Eu quero que você alcance pelo menos o falar, mas não conseguir cantar. Quanto tempo? Começa com 10 minutos. Eu quero 30, mas vamos começar com 10. Frequência, pelo menos 3 vezes por semana. Eu quero todo dia, mas vamos 3 vezes por semana. Com quem? Porque você não é onde você recebe apoio, tem mais chance. Onde? Ao redor do bairro. Eu não posso pedir para ele se matricular numa academia no outro lado da cidade. Não faz sentido, aquilo vai ficar difícil. É melhor mais próximo, que não tenha tantas barreiras. Quando? No final do dia. No final do dia que você tem tempo, então vai ser no final do dia. Quem que vai te dar suporte? A esposa vai te lembrar. Qual que é a maior barreira? Chegar no final do dia cansado. Como é o plano que a gente faz para quebrar barreiras? Você já planeja, você já tenta diagnosticar quais são as principais barreiras, então você já se prepara para aquilo. E qual é a principal barreira no final do dia? Estar cansado. E qual que é uma solução possível? Para esse indivíduo lembrar que quando eu caminho eu fico me sentindo mais revigorado em vez de me sentir mais cansado. Pode ser outras soluções para outras pessoas. Qual é o nível de confiança? 8. De 8 em diante, a gente já consegue tocar adiante. Se ele coloca 7 para baixo, ainda que seja um ótimo plano, dificilmente vai para frente. E, gente, aí na reta final, talvez você nunca viu de forma tão clara, existe uma diferença da ciência normal, existe a diferença da crença das outras religiões, inclusive protestantes, e existe a crença adventista. Em autoridade sobre quem é a palavra primeira e última sobre a sua vida e, portanto, sobre o seu comportamento e escolhas. Então, na ciência, ela não reconhece a existência de Deus. Então, a autoridade é a própria ciência. E quem produz ciência é um ser humano. Então, a autoridade é humana, é um conjunto de humanos que seguiu umas regras lá e conseguiu, estatisticamente, ter uma ideia do que é melhor para esse momento que é confirmado. E o aspecto é físico e eles pensam que toda doença é uma questão de germes, no geral, né? E cristã e adventista, não. A gente já consegue saber que é Deus que tem a última palavra, que existe uma relação espiritual nas doenças também, e que a primeira instância das doenças é o pecado em si, senão não existiria doenças. Na ciência, as principais soluções vêm de medicamentos, cirurgias. No protestantismo em geral, também, mas para o adventista não. A visão é de usar remédios, eu posso fazer cirurgias, mas eu tenho que ter em mente de que a verdade revelada mostra que isso são consequências porque eu saí do plano divino para a minha vida, de estilo de vida, e eu busco alinhar de novo a minha vida com o que Deus revelou. A cura, quem que dá? Na ciência é um homem, mas a gente sabe que na verdade é Deus. Na alimentação, para a ciência tudo é válido, só muda conforme caso a caso, para o protestantismo em geral também, mas para os adventistas existem restrições. Isso significa que mesmo que a ciência fale que Coca-Cola, café, queijo,
açúcar é bom, um pouco de vinho, um pouco de álcool vai te relaxar e é bom para prolongar a vida. Existem restrições. A palavra de Deus é a autoridade máxima. E o motivo? Na ciência, geralmente é ter saúde e longevidade, satisfazer a si mesmo. No protestantismo, eles entendem, sim, que existe o corpo do templo do Espírito Santo, mas nós sabemos que existem outros motivos além de ser o templo. Existe a adoração, existe ter a mente clara para ouvir melhor a voz de Deus e a vontade dele, e se discernir as tentações e escolher melhor. Ter saúde como uma forma de adoração e também de conseguir conversar mais com Deus. E existe relação profética. Para o adventista, a mensagem de saúde é o braço direito, é a cunha, é o que vai ajudar a alcançar corações e abrir portas. Essa questão de autoridade, então, para o adventista, a autoridade principal é a Bíblia. Depois dela é o quarto, é a tia do chá. Se vocês têm alguma tia do chá da igreja, de forma alguma eu estou ridicularizando isso. Porque às vezes a tia do chá trabalha com o espírito de profecia. E o que ela está falando, apesar de não ser nenhuma formação de profecia, e apesar de ser apelidada de tia do chá, ela está usando as autoridades corretas. Mas também nós temos tias do chá que viram que funcionou em outra pessoa e está fazendo em todo mundo. Tias do chá que nunca leram um livro de medicina natural adventista. Tias do chá que endossam terapias que a Bíblia e o Espírito de Profecia nunca endossariam. Então, essa é a forma bem clara. A gente tem que buscar soluções, mas geralmente você também tem que procurar na Bíblia e no Espírito de Profecia. Não é só no médico, no terapeuta, na cirurgia. Eles têm o seu papel, mas não é a ordem. Porque Deus que é o autor da ciência, gente. Isso tem que se aproximar dele. Vixe, deixa eu ver aqui. Travou. E pulou um slide aqui. Então, procure no Espírito de Profecia. Tem muita coisa para você ler. É uma vida de enriquecimento. Todos esses livros que vocês estão vendo, eles são compilados. O único livro escrito do início ao fim para a saúde mesmo foi em 1905, que foi Ciência do Bom Viver. Os outros são compilados, mas são todos umas bênçãos para a minha e para a sua vida. Então, eu espero que ao término dessa palestra, não é esgotar os assuntos, porque existem muitos materiais. O que eu gostaria era que você soubesse que existe uma verdade revelada sobre vários e vários assuntos. Basta pesquisar, basta orar com sinceridade e se esforçar. E Deus vai te mostrar. E é muito mais barato e simples do que gastar tanto fora daqui, né? Tanto em outros poços vazios, enquanto tem tanta água aqui à sua disposição para refrescar e te curar. Então, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição para tirar dúvidas. Marcelo, posso começar fazendo uma pergunta? Por favor. Doutor Vitor, voltando lá quase no início da sua palestra, eu perdi um pouquinho ali a informação quando o senhor falou a respeito da quantidade da água ideal para cada pessoa. Aí tem uma equaçãozinha ali. Eu gostaria que você explicasse melhor essa equação. A indicação geral que você vai ver nos livros são 8 copos de água, né? Dependendo do seu copo. 2 litros de água por dia. Mas se você quiser ser específico, existe um cálculo. É 0,35 ml pelo seu peso. Então, você pega o seu peso e multiplica por 0,35 e vai dar a quantidade mínima de água que você tem que beber. Não é a máxima, é a mínima. Eu passo o dia no escritório no ar-condicionado, mal sua, do que aquele cara que trabalha na construção, debaixo do sol. Então, ele não dá para seguir nessa tabelinha, ele tem que beber mais. Mas isso é o que eles calculam. Por exemplo, se eu tenho um paciente internado no hospital, eu recebo um hóspede aqui, a gente trabalha com esse valor mínimo de meta para a pessoa beber. Aquela outra equação anterior, que fala de metade do peso vezes 8, ou dividido por 8, melhor dizendo.
Metade do peso por Eu 8? acredito que é o slide anterior a esse. É aqui, ó. Isso aí eles fazem, esse cálculo eu nunca usei. Eles colocam nesse slide mesmo, né? Você pega o peso, divide por 2 e depois divide por 8 e vai dar os seus copos de água. É outra forma de chegar nesse resultado. Eu nunca usei, irmão. Mas aí esse copo d'água seria copo de quanto? Porque ali não está falando. Mas aí então a outra equação que você apresentou é mais adequada então. 0,35 ml por peso. Mas é isso mesmo, Ademir. 0,35 35 ml por quilo, né? 0,35 ml por quilo. Seria o ideal. Existe uma quantidade máxima, doutor Vitor Hugo? Sim. A água pode vir a ser tóxica? Sim, existe um limite. Existe um limite. Eu não lembro de cabeça qual é o valor calculado do máximo. Mas, geralmente, para um ser humano superar o limite, ele tem que ter duas condições. Ou ele tem que ter uma doença limitante, geralmente é coração, fígado ou rim, principalmente rim e coração. Então, ele já é inchado e ele já tem limitações cardíacas. Ou ele tem que ter um tipo de doença psiquiátrica que impede que ele sinta a saciedade e que aumente a vontade de água que impeça a saciedade. Então, são nessas duas condições que uma pessoa conseguir exceder o limite de água. Porque, no geral, o seu corpo ela não vai conseguir superar de forma fisiológica os seus limites. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu só queria lembrar aqui que em 1 João, capítulo 3, verso 2, Deus fala, faço voto que tenhais boa saúde, né? Eu sei que o doutor ali falou bastante na questão ali técnica, de ciência e de espírito de profecia, que é muito importante, mas é interessante a gente notar toda a história do povo de Deus, que Deus sempre quis que a gente tivesse boa saúde. Por isso que ele escreveu regras de saúde sanitária, regras de saúde, né? E saúde mental também, onde quando ele fala o coração alegre é um bom remédio. Então, a palavra de Deus é o nosso alicerce e é importante a gente cuidar da nossa saúde mesmo. Eu sei que tem muitas pessoas aqui, talvez algumas pessoas que são visitas, pessoas que não conhecem a questão do espírito de profecia. Nós acreditamos no espírito de profecias, mas nosso alicerce base é a palavra de Deus. E quando Deus quer que a gente cuide da saúde, a gente tem que fazer o melhor. E quando a gente descobre isso através do espírito de profecia, a gente então faz aquilo que ele pede. Tem uma pergunta aqui que enviaram por chat. Patrícia Miglioli, você falou sobre atividade física até 60 anos. E qual é a indicação para mais de 60? Tem alguma restrição? Algum cuidado extra? Sim, tem cuidado, sim. Uma pessoa sem limitação física, acima de 64 anos, ela também tem como meta 150 minutos de exercício moderado por semana, 30 minutos por dia, ali 5 dias. Essa é a meta. Só que se ela tiver impedimentos, ela tem que tentar chegar nessa meta, o máximo que ela conseguir chegar disso. Quando a gente fala de atividade física, uma das grandes preocupações do colégio americano é quem precisa e quem não precisa passar no médico antes de fazer atividade física. Então, quem tem sintomas precisa ir passar no médico antes de fazer exercício. Agora, quem não tem sintomas, que é importante você gravar. Se você não tem sintoma e já está fazendo exercício físico e quer aumentar a intensidade, ainda que você tenha uma doença, mas não está sentindo nada e já está fazendo, não precisa ir no médico. Só que você tem que fazer uma progressão lenta, não é de um dia para o outro. Tem até umas tabelinhas de progressão. Isso a gente estuda bastante isso, as progressões. Mas aí, por via das dúvidas, procura um profissional para ele te orientar. E quem não está fazendo nada e quer começar,
Se tiver doença cardíaca, renal ou endócrina, metabólica, precisa ir no médico. Vou dar exemplo. Você tem problema do coração, você tem diabetes, por exemplo, ou você tem algum problema de rim e não faz nada e quer começar exercício, então é importante que você vá fazer exames antes de começar o exercício, tá bom? E a meta é isso, é tentar chegar ao mais próximo de 150 minutos por semana do moderado. Essa é a meta, mas você começa. Se é 30 minutos por dia, começa 10. Se é moderado, começa leve e vai progredindo com o passar das semanas. Tá ótimo. A EF Silva, ela comentou aqui também sobre a água, isso mesmo, 0,03. Eu não sei se é pergunta ou se é um comentário, mas ela citou aqui o pH, se o pH da água influencia. A gente já ouviu falar aí algumas dietas de alcalinizantes, água alcalinizante. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Ó, esse assunto é que tudo é acidificante, né? Oxigênio, Então, é bastante mais trabalhado pela nossa nutricionista aqui. O que eu vejo, se você pode ter água alcalina, é melhor, mais saudável. Você paga para medir. Se você quiser medir do seu poço ou que está saindo da sua torneira, você vai precisar pagar para análise. Existem análises caseiras, mas não são confiáveis. E se você for comprar águas alcalinas, elas são mais caras. Então, em ponto de vista em saúde pública, beba água. É melhor. Pode escolher água alcalina, melhor ainda, se você tem esse acesso. Quanto mais alcalina, assim, dentro daquela variação que é colocada na garrafa, melhor para você ter mais esse componente de apoio. Mas a gente só tem que, às vezes, o que eu vejo às vezes a gente refina tanto um aspecto daquele determinado remédio natural que se perde o quadro como um todo, tá bom? Mas se você pode ter uma água alcalina, eu gostaria de ter na minha casa alcalina para beber, com aqueles filtros de ozônio e tal. É caro, não dá para todo mundo, né? Você bebe o que dá. O importante é estar se hidratando, né? Alguma pergunta a mais, pessoal? Fiquem à vontade. No primeiro momento. Depois você refina conforme você pode. Sim. Deixa eu ver aqui o chat, se tem alguma coisa mais. Paulo César, eu vejo uma dificuldade maior com relação ao ar puro. Nos grandes, isso se torna inviável no nosso dia a dia. Poderia, mesmo estando vivendo aí no meio dos grandes centros, na cidade, a gente sabe que não é o ideal que Deus planejou pra gente, seria idealmente viver todos no campo, né? Mas nem sempre isso é possível. Como que a gente pode estar melhorando um pouquinho, talvez a umidade do ar? Como que a gente pode estar ajudando questões de poeira? Como posso tentar melhorar o ar na minha casa e tentar respirar um ar mais puro? É um problema tão... Parece que tudo que a gente faz é muito pouco, né? O que você conseguir trazer de natureza para dentro da sua casa te ajuda. O que você conseguir trazer, na medida do possível, de plantas, vai ser suficiente. O que você puder permitir de circulação do ar, com janelas abertas, ventilador em vez de ar-condicionado, o abuso do ar-condicionado, manter a sua casa higiênica. Eu não estou familiarizado com tecnologia que purifica o ar para poder te dizer. Agora, a solução que seria melhor, se durante a semana você está na correria, era você começar a programar fins de semana e lazeres da sua família em lugares naturais e saudáveis. Porque daí por mais que você faça isso na sua casa, tipo, vou abrir a janela, daí vem mais poluição também, sabe? Leva o que está dentro de casa e traz uma poluição nova.
Então, de tempos em tempos, é necessário que você vá para um lugar realmente puro, realmente saudável, para dar um tempo para o seu corpo, para ele reavivar. E vai ter uma melhora emocional, mental muito grande também. Tem que viajar para o campo, tem que ir para lugar. Meu bem, talvez nessa... Lenerval, quer falar? Lenerval, Coisa. Hein, doutor? Áudio, Doutor a gente está te Vitor. ouvindo, mas não muito bem. Boa noite. Boa noite. Eu percebi ali, eu acho que você falou assim diretamente num texto assim que foi muito importante para mim, né? Ou talvez para várias pessoas que estão aqui, nós que estamos trabalhando em home office, né? Agora ficou muito trabalhando mais ainda, com mais intensidade, pelo menos quando você ia para a empresa, você tinha um momento de se levantar, você caminha, vai para lá, vai para cá. E eu não sentia tanto. Quando você falou ali, ó, quando as pessoas ficam sentadas por muito tempo, acho que é 6,9%. E isso realmente é preocupante, né? Então, a gente precisa, eu me vejo nessa necessidade de realmente de estar levantando, já até coloquei o celular assim para despertar, né? Ó, tá na hora de levantar, fazer alguma coisa, sair, porque você fica aqui trabalhando sentado durante muito tempo. E quando você mostrou ali que a taxa de mortalidade é quase 7%, muito alto. É alto. Muito perigoso E isso é aí. interessante que você trouxe isso de novo, porque a gente vai viver uma epidemia de doenças emocionais e obesidade. E olha que coisa, o hábito de ficar muito tempo sentado, mesmo que você vá e faça 1 hora de academia por dia, ainda assim, o resto do dia que você fica sentado, joga contra você. Ele não joga fora o que você fez, mas ele é um fator de risco separado. É possível ser um cara da academia de 1 hora por dia e ainda assim entrar no 7% do sedentarismo, do sentado. E aí eles falam fazer pausas a cada 20 a 30 minutos. Às vezes você ter uma bancadinha para você trabalhar no computador em pé. Porque ele fala assim, hoje, na medicina, a ênfase não é nem tanto mais em exercício. O exercício ele é muito estudado, é uma bênção de Deus. Mas na medicina eles trabalham muito movimento agora. É um movimento assim, tipo, qualquer coisa é melhor do que ficar sentado. Qualquer coisa é melhor do que ficar deitado. Se você ficar em pé para ir na geladeira é melhor. Por isso que eles colocam aquelas ênfases que parece que não serve de nada. Descer 1 ou 2 pontos de ônibus antes, em vez de pegar o elevador e subir. Isso vale muito. Na verdade, isso vale muito. Eu aprendi quando eu comecei a estudar, porque eu não dava valor nenhum para essas coisas. Achava que era frescura. Mas em estatística, isso preserva você. Isso é melhor que nada. É igual a água, beber tudo de manhã e não beber no restante do dia. O ideal é cultivar o hábito, né? Sim, é o hábito. De pouquinho em né? pouquinho. Por exemplo, eu não falei do exercício, mas eles falaram qual que hoje é a maior barreira para a pessoa praticar exercício. A pesquisa mostra de que é a pessoa sentir que não tem tempo. Então, eles foram refinando os estudos e falaram, se você não consegue 30 minutos de uma vez, pelo menos 10 minutos. Se você fizer 10 minutos, você já vai ter benefícios importantes. E você pode fazer 3 de 10, 2 de 15 ou mesmo 10 rápido, que é o que eles chamam de HIIT. Não sei se vocês já viram na internet, programa HIIT. Você faz, por isso que aqueles programas de você fazer na casa, pelo celular, paga lá um aplicativo, R$20 por mês, R$30 por mês, e o cara faz com você 7 minutos, 10 minutos. Algumas promessas são irreais, vai te emagrecer 30 quilos. Não. Mas vai te dar mobilidade, bem-estar, produção hormonal, melhor analgesia, melhorar o seu sono, a sua memória. Pra vocês terem ideia, gente, no preparo que eu estava para a prova de título agora, eu acordo 3 da manhã para fazer exercício. Eu achava que quando eu acordava, eu tinha que ler a Bíblia. Não podia fazer nada além disso, senão ia ser um mau cristão. Mas eu sempre dormia na Bíblia ou dormia orando. Nunca funcionava.
Então, eu consegui arrumar a minha rotina de que eu acordo, aí eu corro 30 minutos, mas quando está corrido, eu faço 10 minutos intenso, aí eu tomo um banho, aí eu bebo água, aí eu vou fazer a comunhão. Parece que o cérebro explode, assim. Ele absorve cada letrinha da Bíblia, cada lição da escola sabatina, a oração. Aí quando eu venho, eu oro em torno de 30, 40 minutos antes de ler a Bíblia. Nossa, é uma oração que não dá sono nem um pouco. Então, o exercício ele pode ser uma ferramenta mesmo, sabe? A gente colocou muito no exercício como algo estético para emagrecer, e não é verdade. Ele aumenta o intelecto, ele te dá disposição, aumenta o tempo de vida, diminui as dores, você se sente mais jovem, mais móvel. É uma bênção. Que ótimo. Pessoal, não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Vamos finalizar. Então, queria agradecer, doutor Vitor Hugo, muito obrigada por participar aqui conosco. Fica também um convite para você e sua família vir conhecer Vitória. Não sei se vocês já conhecem, tá? É uma cidade muito bonita, você vai gostar muito. O interior também do Espírito Santo é pequenininho, mas é um estado bem aconchegante. Tenho já muitos amigos aqui. Tá certo, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe vocês e que isso tenha contribuído para mais um pouquinho assim vocês se aproximarem de Deus e da verdade dele revelada principalmente na Bíblia, ela é a autoridade máxima, e nos seus profetas. Amém. Um abraço, viu? Amém. Vamos fazer uma oração para finalizar? Você poderia orar para a gente, por favor? Posso sim, posso sim. Pai querido, o teu povo quer fazer a tua vontade e muitas vezes nós não conhecemos a tua vontade. E nas outras vezes nós conhecemos, mas não agimos. Mas é nesses dias, Senhor, que o Senhor toque o nosso coração e a nossa mente, para fazermos o que o Senhor se agrada, e o que o Senhor se agrada é nos dar vida. Então nos ajuda a fazer a nossa parte nesse processo de transformação, Senhor. O Senhor nos salva, e agora nos ajuda a obedecer por gratidão e não para ser salvos. Obrigado porque o Senhor nos deu verdades, Senhor, imutáveis, atemporais, aculturais. Nos ajuda a nos apoiarmos em Ti sempre. Que a ciência seja uma ferramenta abençoada Tua na nossa vida. E cada um aqui escolha, Senhor, um aspecto da vida a ser melhorado. E que o Senhor lhes ajude a ter vitórias. É que eu peço em nome de Jesus, amém. 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 Muito obrigado, viu? Boa noite, pessoal. Doutor Vitor, muito legal, foi muito gratificante a sua palestra e edificante para todos nós, acredito. Legal. Uma ótima noite para todos vocês e até a próxima.